Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro O que aconteceu com você? De James Catchpole, ilustrado pela Karen George e traduzido pela Caroline Chang. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? O que aconteceu com você? Apresenta uma criança, um menino, que brinca no parquinho imaginando ser um pirata que está sendo atacado por tubarões e crocodilos. Uma cena comum de uma criança comum, não é mesmo? A questão é que as outras crianças querem saber o que aconteceu com a perna do menino, pois ele tem apenas uma. Porém, esse é um assunto sobre o qual ele não quer falar. A curiosidade infantil é muito grande, sabemos. Todas as crianças fazem muitas perguntas, suposições, mas a sensibilidade para com o outro também o é. Para as crianças do parque, após a reação inicial, mais importante do que saber o que aconteceu com a perna dele passa a ser acolhê-lo para brincarem juntas, focando na presença e não na falta. Quando as crianças percebem isso, ele não é mais o menino de uma perna só, mas é João. O que aconteceu com você aborda o tema da criança com deficiência e sua inclusão entre outras crianças utilizando desenhos de traços finos e cores contrastantes compondo o cenário sobre um fundo branco. Vemos um conjunto maravilhoso de ilustrações das quais todas as crianças retratadas têm características físicas diferentes entre si, reforçando a ideia de individualidade e diferenças naturais entre todos. James Catchpole estava destinado a ser um cantor itinerante ou um jogador de futebol amputado, porém atingiu os limites de seu talento em ambos os campos por volta dos 20 e poucos anos e acabou por se juntar ao negócio familiar de livros infantis. Ele agora dirige a agência Catchpole com sua esposa Lucy e representa autores e ilustradores de livros infantis. Lucy e James vivem em Oxford com suas filhas pequenas. Quando Karen George era pequena, ela já gostava de desenhar e pintar. Acabou se formando a primeira da turma em Belas Artes e, na sequência, ingressou em um mestrado no The Royal College of Art. Por um tempo, Karen pintou cenários de filmes, até que em 2009 ganhou a competição Picture This, da editora Waterstone, para ilustrar Freddy e a Fada para Julia Donaldson, uma das maiores escritoras de livros infantis contemporâneas. Ou seja, Karen ainda passa muito tempo desenhando e pintando e agora ela também escreve. Caroline Chang nasceu em Porto Alegre em 1976, filha de uma mãe brasileira e um pai chinês. Ela é graduada em jornalismo pela URGS. Desde 2001 faz traduções literárias do francês e do inglês. Nós, em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e de viver enquanto aprende. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos por meio do livro literário propicia a expansão dos conhecimentos de contextos sociais, culturais e naturais diversos. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professor, professora, se intercalem ou deem lugar a outras. Por isso, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros, característica que desenvolvemos desde a infância. A temática da criança que brinca por meio de sua fantasia tem uma enorme presença em O que aconteceu com você.
Logo no início da narrativa, a imaginação do protagonista leva a uma perigosa luta de piratas contra crocodilos e tubarões, na qual ele se mostra muito destemido e corajoso. A temática da imaginação favorece a identificação dos pequenos leitores com os personagens, também crianças, o que, além de ser essencial para o engajamento na leitura literária, é também motriz para a descoberta das próprias preferências de brincadeira e na construção da identidade. Pensando nesse campo, sugerimos, em roda, conversar com as crianças perguntando se já viram um navio pirata. Em caso de resposta afirmativa, pedir que o descrevam. Do que ele é feito? Como se caracterizam os piratas do navio? Como são suas roupas e seus adereços? Onde o navio está agora e para onde ele vai? No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças nessa exploração do mundo. E o que aconteceu com você? João usa sua imaginação para transformar os brinquedos do parque em um navio pirata e com muita agilidade corre, salta, escala, se balança, atraindo a atenção de outras crianças. Assim, convide as crianças a brincar de pirata. Elas podem criar adereços feitos com papel ou jornal, tais como chapéu, tapa-olho, espada ou o que a imaginação quiser. Depois, você pode propor uma brincadeira de siga o capitão do navio. Nela, uma das crianças será o capitão que organizará a defesa contra o ataque dos tubarões. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo, introduzindo o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido. No livro O que Aconteceu com Você, o protagonista João não é só habilidoso com seu corpo, ele também se expressa muito bem pela fala. Por exemplo, quando responde uma pergunta com outra pergunta, ele leva seu interlocutor a pensar na necessidade de fazer aquela pergunta. Outra característica é responder com um simples não às hipóteses absurdas levantadas pelas crianças. O diálogo é bem marcado e central a cada cena do livro, chegando a seu ponto máximo no desfecho, quando João pergunta para Simone se ela ainda precisa saber o que aconteceu com ele. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística, que em suas muitas definições visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Em O que Aconteceu com Você, a ilustração é uma importante camada de semiose para contar a história, em especial porque retrata as expressões das crianças, além de representar aquilo que elas imaginam. Assim, enquanto João está brincando seu jogo de faz de conta, o cenário é um navio de madeira, há tubarões e crocodilos. Porém, assim que as crianças fazem perguntas sobre a realidade, ou seja, a perna que João não tem, o cenário perde o colorido e passa a ser só um parquinho. Quando João retorna ao mundo da imaginação, o colorido volta e o cenário muda. Assim, convide as crianças a um momento de apreciação e fruição das ilustrações. Incentive-as a falar livremente sobre o que gostaram, do que não gostaram, qual sua ilustração predileta. Depois, convide-as a desenharem sua brincadeira de imaginar predileta. No campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimentos para navegar pelo mundo, percebendo o funcionamento das leis naturais, reconhecendo formas geométricas, conhecendo números, entre outros. No livro O que Aconteceu com Você, a numeracia está sugerida tanto no exagero da suposição de João ter perdido a perna para um animal ou 1000 animais, como ao tentar diferenciar as crianças. Quando as crianças percebem que João está triste e chateado com a existência delas, optam por embarcar na brincadeira de faz de conta com ele e deixam de ser a criança número 4 ou número 2 para ser Simone, 1, Léo, Maria e Omar. Pensando nisso, sugerimos propor às crianças desenharem cada personagem com o número com que eram chamadas antes de se tornarem amigas de João. Por fim, é importante dizer que cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que sugerimos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!